A vastidão dos oceanos esconde segredos que a humanidade ainda luta para compreender, e entre esses mistérios está a impressionante jornada migratória dos golfinhos. Esses animais, conhecidos por sua inteligência, sociabilidade e habilidades acrobáticas, não são apenas criaturas que encantam observadores à beira-mar ou turistas em embarcações. Eles são protagonistas de um drama natural que envolve percursos de milhares de quilômetros, adaptações ao ambiente e estratégias de sobrevivência que se desenvolveram ao longo de milhões de anos de evolução. A migração dos golfinhos não é apenas uma necessidade biológica, mas também uma dança instintiva sincronizada com os ciclos do oceano, as correntes marítimas e os recursos de que dependem para viver. Os golfinhos pertencem à ordem dos cetáceos, grupo que inclui baleias e toninhas. Dentro desse grande conjunto, diferentes espécies apresentam comportamentos migratórios distintos, mas sempre com uma lógica que une alimentação, reprodução e sobrevivência. Ao observar essas rotas, os cientistas percebem que não se trata de movimentos aleatórios. Cada deslocamento segue padrões marcados por gerações, transmitidos de forma cultural dentro dos grupos. Sim, os golfinhos aprendem uns com os outros, e isso significa que a experiência de um grupo pode moldar o caminho das gerações futuras. Essa característica torna a migração não apenas um evento biológico, mas também social, onde tradições e conhecimentos herdados desempenham um papel fundamental. As razões que levam os golfinhos a migrar são várias, mas três se destacam: a busca por alimento, a reprodução e a proteção contra mudanças climáticas sazonais. No caso da alimentação, esses animais precisam encontrar cardumes de peixes ou populações de lulas que se deslocam ao longo do ano. Como predadores altamente eficientes, os golfinhos acompanham os movimentos de suas presas. É como se seguissem um banquete itinerante, deslocando-se em sincronia com a abundância de comida. Em relação à reprodução, há locais específicos que funcionam como áreas de acasalamento e também como verdadeiros berçários para filhotes recém-nascidos. Essas áreas geralmente oferecem águas mais quentes, rasas e protegidas de predadores, fundamentais para o crescimento inicial dos golfinhos jovens. Por fim, há a questão climática. Águas frias no inverno podem expulsar cardumes e reduzir drasticamente a disponibilidade de alimento, forçando os grupos a se deslocarem para regiões mais favoráveis. Entre as espécies que mais se destacam nesse comportamento migratório está o golfinho comum, presente em diversas regiões do planeta. Ele realiza jornadas que podem ultrapassar milhares de quilômetros, cruzando mares inteiros em busca de alimento e locais seguros para a reprodução. Outro exemplo é o golfinho nariz de garrafa, talvez o mais conhecido por ser protagonista de aquários e filmes. Apesar de muitas populações desse golfinho viverem de forma relativamente residente, há grupos que realizam longos deslocamentos, especialmente em regiões de transição entre águas frias e quentes. Já o golfinho do Pacífico e algumas espécies oceânicas apresentam migrações ainda mais complexas, desafiando os cientistas a compreender plenamente suas rotas. Para entender a lógica dessas viagens, é preciso observar o oceano como uma imensa malha de estradas invisíveis, guiadas por correntes, ventos e ciclos ecológicos. As correntes marítimas funcionam como verdadeiras rodovias para os golfinhos. Elas não apenas orientam os deslocamentos, mas também concentram nutrientes que atraem peixes e outros animais marinhos. Isso significa que seguir uma corrente pode equivaler a seguir um caminho repleto de alimento. Além disso, os golfinhos são capazes de perceber variações de temperatura na água e ajustar suas rotas de acordo com essas mudanças. Essa sensibilidade é crucial, pois o deslocamento das massas de água influencia diretamente a presença de suas presas. Um exemplo claro desse fenômeno é observado no Oceano Atlântico, onde populações de golfinhos acompanham os cardumes de sardinhas que migram anualmente. Esse movimento espetacular, muitas vezes chamado de corrida das sardinhas, não atrai apenas golfinhos, mas também tubarões, aves marinhas e até baleias. É um verdadeiro espetáculo da natureza, onde milhares de animais convergem para aproveitar a abundância de alimento. Os golfinhos desempenham um papel de destaque nesse evento, trabalhando em grupo para cercar cardumes e caçá-los com impressionante eficiência. Essa cena, registrada em documentários, mostra a sincronia perfeita entre instinto migratório e comportamento social. Mas a migração não se resume apenas a seguir a comida. Os locais de reprodução também têm enorme importância.
Em diversas partes do mundo, golfinhos se deslocam para águas tropicais ou subtropicais durante determinadas épocas do ano. Esses ambientes oferecem condições mais seguras para o nascimento de filhotes. A temperatura da água, por exemplo, é vital, já que os recém-nascidos não possuem a mesma camada de gordura protetora que os adultos e precisam de águas mais quentes para sobreviver. Além disso, áreas costeiras ou baías protegidas reduzem os riscos de ataques de predadores, como tubarões, e proporcionam um ambiente mais calmo para o aprendizado inicial dos filhotes. A reprodução, nesse contexto, não é apenas uma questão de continuidade da espécie, mas também de perpetuação cultural. Os golfinhos vivem em grupos sociais complexos, chamados de golfinharias, e dentro deles a transmissão de conhecimento é fundamental. As mães ensinam os filhotes a caçar, a interagir e até a se comunicar. Esses ensinamentos são passados de geração em geração, e muitas vezes as rotas migratórias estão inseridas nesse aprendizado. Assim, um jovem golfinho cresce conhecendo não apenas o mar que o cerca, mas também os caminhos que deverá percorrer ao longo da vida. As distâncias percorridas variam de acordo com a espécie e a região. Alguns grupos podem se deslocar centenas de quilômetros, enquanto outros atravessam milhares. Esses trajetos exigem resistência física, mas também cooperação. Diferente de muitos animais terrestres, os golfinhos não viajam sozinhos. Eles se deslocam em bandos, protegendo uns aos outros e aumentando as chances de sucesso durante a jornada. Essa cooperação é vista não apenas na caça, mas também na proteção de filhotes, na vigilância contra predadores e até no auxílio a indivíduos feridos. A migração, nesse sentido, é também uma prova da força dos laços sociais que unem esses animais. Outro aspecto fascinante é a comunicação. Durante suas viagens, os golfinhos utilizam uma ampla variedade de sons, incluindo assobios, cliques e estalos. Esses sons servem para manter o grupo coeso, orientar-se no ambiente e até coordenar estratégias de caça. O uso do sonar natural, chamado de ecolocalização, permite que os golfinhos detectem cardumes a grandes distâncias, identifiquem obstáculos e naveguem mesmo em águas turvas. Essa capacidade é essencial em longas migrações, onde a visibilidade nem sempre é favorável. A comunicação, portanto, não é apenas uma ferramenta social, mas também um recurso vital de sobrevivência. O impacto humano, entretanto, se tornou um fator cada vez mais relevante para a migração dos golfinhos. A pesca industrial, por exemplo, altera os padrões de disponibilidade de alimento, reduzindo cardumes que seriam seguidos por esses animais. Redes de pesca muitas vezes aprisionam golfinhos acidentalmente, causando ferimentos ou mortes. Além disso, a poluição sonora provocada por embarcações e sonares militares pode desorientar os grupos durante suas rotas, dificultando a comunicação e a navegação. A poluição química também representa risco, contaminando não apenas os golfinhos, mas toda a cadeia alimentar da qual dependem. Ainda assim, os golfinhos mostram uma incrível capacidade de adaptação. Em algumas regiões, eles aprenderam a interagir com atividades humanas, aproximando-se de embarcações de pesca para aproveitar os peixes que escapam das redes. Em certos lugares, chegam até a formar uma relação de cooperação com pescadores artesanais, ajudando a conduzir cardumes para as redes em troca de parte do alimento. Esse tipo de comportamento demonstra a inteligência e a flexibilidade desses animais, mas também revela como a migração pode ser moldada não apenas pela natureza, mas também pelo contato com a humanidade. A pesquisa científica sobre a migração dos golfinhos avança a cada ano, graças ao uso de tecnologias como transmissores de satélite e drones subaquáticos. Essas ferramentas permitem acompanhar em tempo real os deslocamentos de grupos inteiros, revelando trajetos antes desconhecidos. Descobriu-se, por exemplo, que certas populações percorrem rotas muito mais extensas do que se imaginava, cruzando oceanos e conectando ecossistemas separados por milhares de quilômetros. Esses estudos não apenas ampliam o conhecimento sobre a biologia dos golfinhos, mas também fornecem dados fundamentais para a conservação da espécie. Essa primeira parte do mergulho no mundo dos golfinhos migratórios mostra a complexidade de um fenômeno que vai muito além de simples deslocamentos. Trata-se de um processo que envolve instinto, cultura, cooperação e resistência. A cada viagem, os golfinhos reforçam sua conexão com o oceano, com seu grupo e com as tradições herdadas.
Uma dança ancestral que continua a se repetir, mesmo diante dos desafios impostos pelo homem e pelas mudanças ambientais. E, ao observarmos essa jornada, começamos a entender que a migração não é apenas um meio de sobrevivência, mas também uma expressão da vida em sua forma mais pura, a busca constante pelo equilíbrio com o mundo que os cerca. Ao aprofundarmos ainda mais no fenômeno da migração dos golfinhos, percebemos que a jornada desses animais não é apenas biológica, mas também ecológica, social e até mesmo cultural. Cada movimento, cada deslocamento, carrega consigo uma interação constante entre indivíduo, grupo e ambiente. A migração é um reflexo da adaptação, uma resposta direta às necessidades e pressões do oceano, mas é também uma demonstração de como esses animais são capazes de aprender, cooperar e se organizar de forma altamente sofisticada. Uma das características mais impressionantes da migração dos golfinhos é a sincronia com os grandes ciclos oceânicos. As correntes marinhas, as marés e até mesmo fenômenos climáticos globais, como El Niño e Laninha, influenciam diretamente as rotas desses animais. Quando ocorre um episódio de El Niño, por exemplo, a alteração da temperatura da água no Pacífico modifica a distribuição dos peixes e, consequentemente, força os golfinhos a reajustarem suas jornadas. Isso mostra a flexibilidade desses animais, mas também a vulnerabilidade frente a eventos que fogem ao seu controle. A cada mudança no ambiente, os golfinhos são obrigados a reavaliar seus caminhos, e isso pode significar maiores distâncias percorridas, menor disponibilidade de alimento e riscos adicionais para os filhotes. Essas jornadas, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, conectam regiões inteiras do oceano. Um grupo de golfinhos que inicia sua rota em águas tropicais pode, ao longo dos meses, alcançar zonas temperadas, retornando apenas na época da reprodução. Essa movimentação não é apenas importante para os próprios golfinhos, mas também para a manutenção do equilíbrio marinho. Como predadores de topo, eles regulam as populações de peixes e lulas, evitando desequilíbrios que poderiam afetar toda a cadeia alimentar. Em outras palavras, a migração dos golfinhos não é apenas um evento biológico isolado, mas uma peça essencial no funcionamento dos ecossistemas oceânicos. A complexidade social dos golfinhos se revela também durante as migrações. Diferente de espécies que viajam sozinhas, eles se deslocam em grupos, e cada grupo apresenta sua própria dinâmica. Há bandos menores, com algumas dezenas de indivíduos, e outros com centenas, chegando até mesmo a milhares em determinados pontos de concentração. Durante a viagem, a hierarquia social se mantém, com indivíduos mais experientes orientando o grupo. As mães cuidam de seus filhotes, enquanto outros adultos podem assumir funções de proteção e vigilância. Essa divisão de papéis torna a viagem mais segura e eficiente, reduzindo os riscos enfrentados em alto mar. Dentro desses grupos, a comunicação ganha importância redobrada. Durante a migração, os golfinhos precisam manter a coesão, especialmente quando atravessam áreas de pouca visibilidade ou enfrentam predadores. Os sons emitidos funcionam como um fio invisível que conecta os indivíduos, permitindo que se mantenham unidos mesmo em condições adversas. Alguns cientistas acreditam que cada golfinho possui um assobio característico, como uma assinatura vocal, que permite a identificação individual. Essa capacidade garante que mães e filhotes, por exemplo, não se percam durante longas jornadas. Em meio à vastidão do oceano, a voz de cada golfinho é uma marca de identidade que reforça os laços sociais. A inteligência também se reflete na forma como os golfinhos caçam durante as migrações. Muitas vezes, ao encontrar cardumes de peixes em movimento, eles organizam verdadeiras estratégias coletivas. Parte do grupo pode cercar o cardume, enquanto outros o comprimem em uma bola compacta de presas. Em seguida, os golfinhos se revezam para avançar contra o cardume, garantindo que todos tenham acesso ao alimento. Essa forma de caça cooperativa mostra não apenas eficiência, mas também coordenação, aprendizado e até certo grau de altruísmo. Ao contrário de predadores solitários, que competem ferozmente por cada presa, os golfinhos demonstram que a cooperação pode ser uma poderosa ferramenta de sobrevivência. O ambiente costeiro desempenha papel crucial nessas jornadas. Muitas espécies de golfinhos preferem acompanhar linhas de costa durante parte de suas migrações, utilizando baías, estuários e enseada como pontos de descanso e alimentação. Esses locais oferecem águas mais rasas, onde os predadores maiores têm dificuldade em penetrar,
e a abundância de peixes menores, mais fáceis de capturar. Contudo, essas áreas também são as mais impactadas pela atividade humana. Portos, poluição, tráfego de embarcações e atividades industriais transformam as zonas costeiras em ambientes de risco para os golfinhos. Muitos acidentes ocorrem justamente nessas regiões, interrompendo jornadas que deveriam ser naturais e seguras. Outro elemento de destaque na migração dos golfinhos é o ciclo reprodutivo. A cada ano, fêmeas em idade fértil buscam áreas específicas para o acasalamento. Muitas dessas áreas coincidem com rotas migratórias já conhecidas, reforçando o caráter tradicional das viagens. Após a cópula, a gestação pode durar cerca de 12 meses, o que significa que o nascimento dos filhotes geralmente ocorre no mesmo período de abundância de alimento. Essa sincronia entre reprodução e disponibilidade de recursos é vital, garantindo que as mães tenham energia suficiente para amamentar e cuidar dos filhotes nos primeiros meses de vida. As áreas de nascimento se tornam verdadeiros berçários marinhos, onde a vida nova floresce a cada ciclo migratório. A presença dos filhotes durante a migração adiciona um desafio extra ao grupo. Os jovens ainda não possuem a mesma resistência física que os adultos, e muitas vezes precisam descansar com mais frequência. Nesses momentos, a solidariedade do grupo se evidencia. Golfinhos adultos podem reduzir a velocidade, proteger os filhotes contra predadores e até ajudá-los a nadar em correntes mais fortes. Essa cooperação não é apenas instintiva, mas também um reflexo da profunda ligação social que caracteriza a espécie. Cada filhote representa o futuro do grupo, e sua sobrevivência é responsabilidade de todos. O impacto humano, como mencionado anteriormente, influencia de forma crescente as rotas migratórias. O aumento do tráfego marítimo, com navios cargueiros e embarcações de turismo, cria barreiras acústicas que interferem na comunicação. Para animais que dependem de sons para se orientar, essa poluição sonora é devastadora. Estudos mostram que, em áreas de intenso tráfego, os golfinhos podem alterar suas rotas, prolongando viagens e aumentando os riscos de exaustão e escassez de alimento. Além disso, o aquecimento global representa um desafio sem precedentes. Com a elevação das temperaturas, correntes oceânicas mudam, áreas de reprodução se tornam menos adequadas e cardumes se deslocam para locais antes inexplorados. Os golfinhos, apesar de sua incrível adaptabilidade, enfrentam incertezas crescentes em um oceano em transformação. Ainda assim, há esperança. Projetos de conservação em diferentes partes do mundo buscam proteger rotas migratórias críticas. Áreas marinhas protegidas, por exemplo, funcionam como refúgios, oferecendo locais seguros para reprodução e descanso. Em alguns países, medidas para reduzir a poluição sonora e limitar a pesca industrial em determinadas épocas do ano já demonstram resultados positivos. A cooperação internacional também é essencial, já que as migrações não respeitam fronteiras políticas. Um grupo de golfinhos pode atravessar águas territoriais de diferentes nações, e apenas com esforço conjunto será possível garantir a continuidade dessas rotas. A relação entre golfinhos e humanos, ao longo da história, sempre foi marcada por fascínio e curiosidade. Desde antigas civilizações, esses animais foram vistos como símbolos de amizade, proteção e liberdade. Hoje, ao compreendermos suas migrações, esse fascínio ganha novos contornos. Não se trata apenas de admiração estética, mas de responsabilidade. Cada rota migratória que desaparece, cada grupo que deixa de completar sua jornada, representa não apenas uma perda para a biodiversidade, mas também para a própria humanidade, que depende do equilíbrio dos oceanos para sua sobrevivência. Curiosidades também reforçam a grandiosidade dessas migrações. Em algumas regiões, observadores relataram grupos de golfinhos acompanhando navios por dias, como se utilizassem o rastro deixado pelas embarcações como um atalho em suas jornadas. Em outras situações, foram vistos cooperando com baleias em grandes movimentos de caça, demonstrando que, mesmo entre espécies diferentes, o oceano pode ser um palco de interações inesperadas. Essas observações reforçam a ideia de que a migração dos golfinhos não é apenas uma questão de instinto, mas também de aprendizado e flexibilidade. Ao final, quando pensamos nos milhares de quilômetros percorridos, nos filhotes nascendo em águas tropicais, nos cardumes perseguidos em alto mar e nas rotas invisíveis que cruzam oceanos inteiros, percebemos que a migração dos golfinhos é um espetáculo de resiliência e harmonia.
Cada viagem é um testemunho da força da vida, da capacidade de adaptação e da importância da cooperação. Mais do que nunca, cabe a nós, como espécie, garantir que esses caminhos continuem abertos, livres de ameaças desnecessárias, para que as futuras gerações de golfinhos possam seguir dançando com as ondas em sua eterna jornada pelos mares. Assim, a migração dos golfinhos permanece como um dos capítulos mais belos da história natural. Um capítulo que ainda está sendo escrito, não apenas por eles, mas também por nós, que temos o poder de proteger ou destruir os cenários dessa narrativa. Ao contemplarmos esses animais em movimento, saltando sobre as ondas, navegando em grupo, caçando com precisão ou cuidando de seus filhotes, somos lembrados de que a vida no oceano é uma tapeçaria interligada, onde cada fio tem seu valor. E, nesse tecido grandioso, os golfinhos ocupam um lugar de destaque, conectando mares, culturas e gerações em um ciclo sem fim de viagem, descoberta e sobrevivência.